Se você está aqui nesse vídeo, provavelmente você já percebeu como alguns pensamentos parecem te colocar para baixo, fazendo com que você entre num espaço interno de muita negatividade. Às vezes é um pensamento ansioso sobre algo que pode acontecer no futuro. Às vezes é um pensamento de lamentação sobre algo que aconteceu no passado e você não se sentiu confortável, você não gostaria que tivesse acontecido daquela maneira. Ou talvez seja um pensamento negativo sobre um estado interno seu que você está experimentando e não sabe como lidar da melhor maneira possível. Especialmente a crítica interna. A crítica interna, ela vai minando a nossa energia e faz com que a gente se torne os nossos piores inimigos. Hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre 3 maneiras que eu fiz para aprender a lidar com esses pensamentos negativos de forma mais leve e sábia. Talvez algumas delas possam te ajudar também caso você decida colocar hoje mesmo em prática. Isso porque, com o tempo que eu fui me auto-observando, eu fui descobrindo novas maneiras de lidar com esses pensamentos e parar com aquela sensação interna de me colocar no lugar de vítima dos meus próprios pensamentos. E eu posso dizer que a gente pode sim modificar aquilo que a gente pensa. Por diversas vezes eu já tentei lutar contra esses pensamentos e eu posso te dizer, não funciona. Hoje eu quero compartilhar com vocês 3 formas que eu fui exercitando em minha vida e que me ajudaram a lidar de uma maneira mais leve e suave com a minha própria mente. Afinal de contas, a mente é o nosso primeiro relacionamento. Quando a gente aprende a lidar de maneira mais saudável com essa ferramenta, a gente pode se relacionar com qualquer outra situação, com qualquer outra pessoa, de forma mais leve e sábia. A primeira coisa que eu aprendi dentro desse processo de autoconhecimento, de autoobservação, é que não adianta lutar contra o pensamento. Quanto mais eu tentava me afastar, ignorar e até mesmo resistir ao que eu estava sentindo, mais aquilo crescia. Até que eu percebi, o pensamento, ele não precisa ir embora imediatamente. Ele precisa primeiro ser visto. Quando você consegue olhar para a qualidade do seu pensamento, você se torna capaz de ressignificá-lo. Quando você reconhece o seu pensamento sem julgá-lo, sem se identificar com ele, algo muda internamente. Agora você passa a se tornar observador da sua mente. E é exatamente isso que a gente faz quando começa a praticar a meditação. É um treino mental para sair da identificação com o próprio pensamento, que na maioria das vezes é muito negativo. Quando você é capaz de aceitar um pensamento como um passageiro, você abre espaço também para crescer com ele. Porque mesmo aquele pensamento mais difícil é um convite ao autoconhecimento, é um convite para que você desenvolva um olhar mais atento para si mesmo. A segunda forma que eu encontrei de lidar melhor com aquilo que eu penso e que eu sinto é perceber o quanto a minha mente fica ruminando o que é negativo. O que aconteceu dentro da minha experiência que eu não gostei, mas a mente fica lá ruminando. Então, quando você se coloca nesse lugar de observar, você se torna mais ativo, você se torna mais consciente de que pode parar de ficar ali preso dentro daquele ciclo de pensamento negativo. Então, ao invés de você ficar imerso ruminando, você vai se questionar: o que eu gostaria de pensar agora? Então, ao invés de a gente viver aquela história apenas uma vez, a gente vive milhares de vezes, porque o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar uma situação concreta que está acontecendo agora entre aquilo que não está acontecendo, mas a gente está pensando. Então, quanto mais você pensa, é como se aquela situação estivesse se repetindo milhares de vezes. A gente fica ruminando uma mesma situação. Se nesse momento você conseguisse dar conta disso e fazer esse questionamento para si mesmo, o que eu escolho pensar a partir de agora? Qual é o olhar que eu quero ter sobre essa situação? Quando você faz essa pergunta para si, você se conecta diretamente com um pensamento que é mais positivo. E ao contrário do que muita gente pode pensar, essa forma de mudar o foco da minha atenção não é negar a realidade daquilo que está acontecendo, mas é simplesmente você direcionar
a sua atenção para aquilo que você gostaria que acontecesse na sua vida, dentro da sua experiência. Quando você começa a redirecionar a sua atenção para um foco mais positivo, você começa a vibrar nessa energia de mais positividade e assim você atrai para a sua vida aquilo que também é mais positivo, aquilo que você gostaria de receber e não mais aquilo que você não gostaria de receber. A terceira forma que eu encontrei e que eu acho poderosíssima para lidar com esse tipo de pensamento negativo é você começar a questionar os seus pensamentos. Como assim? Quando você percebe que tem um pensamento negativo ali surgindo sobre a sua vida, você questionar: será que é mesmo verdade isso que eu estou pensando? O que eu sou com esse pensamento? O que eu poderia ser sem esse pensamento? Eu tenho certeza absoluta que esse pensamento está falando a verdade? A mente, ela é muito criativa, mas nem sempre ela é justa. E a maior parte das vezes a gente pode se encontrar pensando: eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente, tudo que eu faço dá errado. Quando você perceber que tem esse pensamento surgindo, é muito importante que você questione sobre a veracidade dessa fala, sobre a veracidade da qualidade desse pensamento. Esse exercício eu aprendi com Byron Katie e ele é poderoso, porque quando eu questiono, eu abro espaço entre o meu pensamento e a minha identidade. E quando eu crio esse espaço, eu posso reformular aquilo que eu penso. Quando a gente se trata com compaixão, a gente abre espaço para criar uma nova mente e uma nova qualidade de vida. E por fim, é muito importante deixar claro que aprender a lidar com pensamentos negativos não significa que eles nunca mais vão aparecer na sua mente. Lidar com os pensamentos significa ter ferramentas para reconhecê-los, para ressignificá-los e aprender a partir daí seguir com mais consciência. E nunca vai ser como uma fórmula mágica. É muito importante que você tenha claro isso em mente. O treino mental ele deve ser feito diariamente para o resto da sua vida. A gente deve estar sempre vigilante para aquilo que a gente está pensando, fazendo, falando, a forma como a gente está se expressando e se relacionando no mundo. Quando a gente desenvolve esse olhar mais atento, a gente se permite viver de forma mais consciente e também mais leve. Eu espero que tenha ficado claro para você até aqui e me conta aqui nos comentários qual foi a forma de lidar com os pensamentos que você mais gostou e que você vai colocar em prática no seu dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo e até mais.